Hoje eu fiz o impossível e eu saí na rua para te fazer uma simples pergunta. Quem é dono daquilo ali? Eu sei que parece uma pergunta idiota, mas não é. Ir para o espaço ainda é muito, muito caro, mas o número de pessoas que vão para lá fazer turismo tem subido. Isso vem em grande parte da iniciativa privada. Empresas como a SpaceX, a Virgin Galactic e a Blue Origin entram cada vez mais no espaço. E só para deixar claro, já no começo do vídeo, essas empresas não dizem ser donas da Lua, ou do espaço, ou de qualquer coisa que tenha no meio disso. E elas nem podem, por causa desse tratado aqui. Mas a gente vive em tempos em que tratados como esse podem ser facilmente ignorados e não vai acontecer nada com você se você for de um certo país aí. E eu tenho muito medo de que ser dono da Lua algum dia vire uma coisa real. Então hoje eu vou explicar um pouco sobre o que é direito espacial, como ele funciona e o seu maior problema. Mas antes, eu vou sair da rua antes que meus vizinhos achem que eu sou maluco. Boa noite. Mas calma, vamos por partes. Se você compra um terreno aqui na Terra, você é o dono do chão, mas também de um pouco do ar e um pouco do subsolo. E nem sempre foi assim. Quisto est solum, eis est usque ad coelum et ad inferus. Não, eu não estou exorcizando um demônio. Isso é um princípio de lei de terra de muito antigamente, que traduz o latim para de quem for o solo é dele até o céu e as profundezas. Ou seja, você é dono do terreno, você é dono de tudo que envolve ele. Como se fosse um chunk do Minecraft, sabe? Do céu até o inferno, tudo é seu. E tava tudo bem. Era assim que as coisas funcionavam. Mas no começo do século XX, aconteceu uma coisa que ia mudar o mundo como um todo. E iria afetar muito essa ideia de propriedade que a gente tinha até então. O que aconteceu foi que esse mano aqui decidiu que ele conseguia voar. O avião foi uma revolução no mundo. Distâncias que antes pareciam impossíveis, agora eram muito mais facilmente percorridas, e com uma velocidade nunca antes vista. E teve a parte ruim também, mas eu não quero falar de guerra nesse vídeo. A parte que interessa a gente aqui é que, de repente, alguém podia voar sobre a sua propriedade e, bem, aquele pedaço de ar é seu. Então se você decidisse que não ia passar ninguém, não ia passar ninguém e pronto. Mas você consegue ver como isso ia ser um problema gigantesco? Imagina a burocracia que seria apenas para um avião sair do lugar. Não dava para viver assim, né? Para organizar essa bagunça, em 1944 aconteceu a Convenção de Chicago. Nela, os países decidiram que o espaço aéreo não seria tratado como propriedade privada, mas como algo controlado pelo Estado. Assim, ficou possível permitir voos entre países sem virar um caos burocrático. Em cada país é diferente, mas cerca de uns 150 metros para cima do solo já não é mais sua propriedade, e sim uma coisa controlada pelo governo. Aqui no Brasil, esse número é bem vago e é bem difícil dizer até onde ele vai. Basicamente, você pode usar o espaço aéreo acima da sua propriedade para construir, mas isso deve obedecer os limites de altura da sua cidade, e esse limite varia de cidade em cidade. Aqui em São Paulo é tudo dividido por zonas e cada uma tem uma altura específica, e se eu for entrar nisso eu vou sair muito do tema desse vídeo. Mas o que você precisa entender é que o espaço aéreo em cima da sua propriedade é apenas para construir. Não existem leis de invasão quanto a isso, e você não pode ficar bravo se um avião passar em cima da sua casa. Você é dono da terra, mas não do ar. Depois de uma certa altura, é claro. Quem controla isso é o governo. Só que acontece que o ser humano continuou subindo, e quando a gente chegou no espaço, as coisas ficaram mais complicadas. E isso tudo começou com o Sputnik, o primeiro satélite a orbitar o planeta, lançado pelos soviéticos. E era um problema, porque a gente estava na Guerra Fria. Se os soviéticos voassem qualquer coisa sobre os Estados Unidos, era certo que uma terceira guerra mundial ia acontecer. E o Sputnik estava voando acima dos Estados Unidos. Só que aí a pergunta virou: isso realmente tá em cima da gente se tá tão longe assim? E os jornais do país surtaram com isso. Mas no fim, o consenso foi que o satélite não estava voando no espaço aéreo da nação, mas sim no espaço sideral.
e algo precisava ser feito sobre isso. O Sputnik foi lançado em 1957 e só uma década depois, os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido promulgaram o Tratado sobre Princípios que regem as atividades do Estado na exploração e uso do espaço sideral, incluindo a Lua e outros corpos celestes. Ou, como ele ficou conhecido, o Tratado do Espaço Sideral. E esse tratado foi importante porque ele é a base para as leis do espaço, as que mandam no que acontece lá até hoje. E ele deixa bem claro que o espaço sideral não é de uma única nação e nem pode ser. Ou seja, ninguém é dono da Lua e todos viveram felizes para sempre com isso. E eles ficaram felizes por cerca de uns 5 minutos, até que a primeira pessoa olhou para cima e disse: Espera aí, aonde que termina o céu e começa o espaço? E foi aí que começaram os problemas. Imagina o seguinte, e se você roubar uma pessoa aqui? Ou cheirar um pó aqui? É bem claro que quem vai processar esses crimes é o Brasil e não a Bolívia. Mas agora, e se isso acontecesse lá em cima? O espaço não é bem delimitado como os nossos países são, e a Terra é redonda. Por isso, é muito difícil saber onde o céu termina e o espaço começa. E não sou só eu falando isso, não. Para fazer esse vídeo, eu entrei em contato com a AEB, a Agência Espacial Brasileira. E nem eles sabem muito bem onde o céu termina e o espaço começa. Tá passando na sua tela agora a resposta deles na íntegra. Mas de forma resumida, eles dizem que nenhum país na Terra sabe muito bem onde essa linha fica. Existem alguns tratados que falam sobre quem manda em certos lugares, mas a linha que delimita isso é borrada. Para mim, o que chama mais atenção nessa resposta é essa parte aqui. A posição brasileira, reiterada em fóruns multilaterais, é de que essa questão deve ser solucionada por meio de um consenso internacional. Isso é muito estranho, porque qual é, velho? O homem pisou na Lua já tem mais de meio século e a ciência não arranjou um jeito de delimitar isso para jogar essa responsabilidade num bando de políticos? Isso é muito estranho, não é? Só que não é bem assim. Esse aqui é o físico von Karman. O que esse mano contribuiu para a aeronáutica não está escrito. Mas mais importante nesse momento é que ele determinou a linha de Karman. Essa linha, 100 km do nível do mar, marca até onde um avião tradicional, como os comerciais e militares, podem voar sem a ajuda de um motor de propulsão. Eu não sou físico. Minha maior contribuição para esse meio foi não pegar a recuperação na escola, então não vou nem fingir que eu sei explicar direito o que isso é. Mas de uma forma bem leiga mesmo, os aviões precisam de uma sustentação que a atmosfera da Terra dá para eles conseguirem voar. Depois dessa linha, eles não conseguem voar com segurança e é por isso que eles precisam de um motor a jato ou a propulsão para chegar lá, como é o caso dos foguetes. Mas uma coisa parece simples. Se o governo tinha que controlar o céu por causa dos aviões e os aviões não conseguem passar dessa linha, então deve ser isso que determina o que é o espaço, não é? Bem, sim e não. De fato, esse é um jeito de delimitar onde termina o céu e começa o espaço, mas não é tão simples assim. Essa linha é uma estimativa, ela é um borrão, não tem uma demarcação precisa e desse jeito ela acaba virando um problema. E tem mais, esse não é o único jeito de delimitar essa linha. O Timothy Nelson, que é um advogado espacial, falou sobre os desafios para definir o que é espaço nesse artigo aqui. E ele também comenta nesse artigo alguns outros jeitos de determinar essa linha. Tem a linha de von Karman, que eu já falei, tem a regra da distância, que são 100 km, e a maioria dos reguladores aeronáuticos usam ela. E também tem a menor distância que um satélite pode orbitar, que é bem mais alto, 125 km do nível do mar. Acho que como deu para perceber, essa pergunta de quem é dono da Lua e do espaço não é tão simples e nem besta como parecia. Existe uma galera que trabalha muito para ter essa informação e mesmo assim a gente não tem uma resposta satisfatória. Isso é porque tecnicamente tudo que eu falei aqui não importa. E calma, se você chegou até aqui nesse vídeo, saiba que eu não desperdicei o seu tempo só falando abobrinhas que não importam. Inclusive, se você chegou aqui, você devia se inscrever e curtir esse vídeo.
Mas isso tudo que eu falei não importa agora, em 2026, nesse momento que a gente está vivendo. Ao longo dos anos, vai ser muito importante. E pensar que a ciência não vai ser quem vai dar uma resposta para isso é um pouco desesperador para mim. Porque, cara, o maior tratado, que é uma referência nisso até hoje, vem em um momento muito delicado da história, em que se as pessoas não concordassem, existia grande chance de que um apocalipse fosse acontecer. E o resultado foi um tratado simples, direto, mas que no fim não fala muito nada sobre nada. E bem, ele já é desrespeitado hoje em dia, com o Trump permitindo que empresas privadas lucrem em cima de meteoritos e com a bandeira e outras tralhas que foram deixadas na Lua ao longo dos anos. Então como que eu posso esperar que um novo tratado seja assinado por uma corte internacional se nem o básico as pessoas conseguiram manter? É como o Neil deGrasse Tyson disse uma vez num podcast. Which, by the way, was the basis of the 1967 Treaty for the Peaceful Uses of Outer Space. The title of that treaty is much longer than that, but that's the idea. I'm old enough and mature enough, I think, to reflect on how unrealistic that is for the following reason. If we can't get along on Earth's surface, why should the simple act of being in space change that? And if we can get along in space, as mandated by this treaty, then why can't we get along here on Earth? Let's call Earth space. How about that? Then there'd be peace everywhere. E eu me preocupo muito com isso, porque hoje não é um problema, mas amanhã vai ser. E enquanto o dia de amanhã não chega, eu acho que tudo que a gente pode fazer é esperar por um milagre e por uma lei que seja eficiente e que possa ser cumprida. Mas eu vou ficando por aqui hoje. Eu sou Arthur Flávio, esse é o Arquivo Alternativo. Falou!